Olá a todos. Nós trouxemos hoje do livro Estudo de Vida, que é um livro com psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, com mensagens dos espíritos de Emmanuel e de André Luiz. E aqui nós vamos falar um pouco sobre o ambiente espiritual, a importância de cultivarmos, de construirmos ao nosso redor um ambiente de equilíbrio, de harmonia, e quais as consequências e os benefícios, então, desse ambiente. Então ele nos diz: há sem dúvida uma tarefa especial particularmente destinada aos espíritas à margem das obrigações que lhes são peculiares, que é a formação de um ambiente adequado ao trabalho edificante dos bons espíritas. Então, os bons espíritos naturalmente que eles nos ajudam, que eles nos amparam, mas para que isso aconteça, eles se utilizam dos próprios homens, e os espíritas, como ele fala, têm um papel bastante importante por conhecerem essas relações, por conhecer esse intercâmbio contínuo entre encarnados e desencarnados. Então os espíritas têm aí essa responsabilidade de proporcionar esse ambiente salutar para que os espíritos possam nos ajudar, para que eles possam desenvolver o trabalho aqui na Terra. Olha, conscientes de que somos sustentados por legiões de instrutores, domiciliados em planos sublimes, informados de que eles se propõem a amparar a humanidade, será justo relegar tão somente a médiuns e fenômenos a cooperação com eles? Aliás, é necessário considerar que a mediunidade deve ser laboriosamente burilada, a fim de refleti-los, e que os fenômenos quase sempre se perdem na cinza da dúvida ou na corrente tumultuária da discussão. Então ele nos pergunta: será justo relegar ou deixarmos exclusivamente aos médiuns ou aos fenômenos a cooperação com os espíritos? E não, né? Nós sabemos que qualquer um de nós, esteja onde estiver, na condição que estiver, nós podemos ser ali instrumentos de auxílio. Mesmo nas atitudes mais simples, nos pensamentos mais simples, quantas vezes ali na escuridão nós percebemos o valor imenso de uma simples vela, porque ela ilumina, porque ela clareia, porque ela conduz. Então, não jamais desprezemos a nossa capacidade de amparo, de auxílio, ainda com todas as limitações que todos trazemos, mas aquele ditado que diz que o pouco com Deus é muito, né? Se temos a boa vontade, naturalmente os espíritos vão se utilizar dessa nossa boa vontade para ajudar aqueles que estão em condições mais difíceis ainda do que as nossas. Ele continua dizendo: todos nós estamos convocados a colaborar com os mensageiros do Senhor, notadamente no sentido de preparar-lhes um ambiente favorável à manifestação. Para isso, principiemos por banir do cérebro toda a ideia de crueldade, de violência, de pessimismo, de azedume. Então vejam o convite que é feito a nós, para que sejamos instrumentos de auxílio. Ele fala para que nós possamos banir, eliminar, toda a ideia de crueldade, de violência, pessimismo e azedume. E como esses convites nos dias atuais, eles são cada vez mais intensos, né? Numa época em que há tanta teoria do negativismo, do desânimo, ele aqui nos convida a que sejamos ali agentes de esperança, do bom ânimo, da confiança em Deus, da confiança na vida, da confiança em nós mesmos, né? Ele diz: diante de qualquer pessoa, sintamo-nos à frente de criatura irmã que aguarda da nossa parte o amor com que fomos quinhonhados, com que fomos abençoados pela providência divina. Então, diante de qualquer pessoa, seja lá quem for, seja lá o grau de parentesco, de afinidade ou de dificuldade, ele diz: diante de qualquer pessoa, vamos nos sentir à frente de uma criatura que é irmã nossa, que merece o nosso respeito, que traz as qualidades, mas como todos nós também traz ali as suas lutas, as suas angústias,
Então ele fala para que nós nos coloquemos ali à frente dela como uma irmã que aguarda ali a nossa atenção a seu respeito. No repouso ou na atividade, no lar ou na via pública, atendamos à harmonização e à serenidade. Então, onde quer que nós estejamos, em casa, no trabalho, ele nos convida que cultivemos a serenidade, o equilíbrio, a paciência, e a harmonização. Quantas vezes nós ali levamos para os ambientes onde nós frequentamos a ansiedade, o desespero, a pressa, a preocupação excessiva. Então ele nos diz, onde quer que esteja, atenda a harmonização e a serenidade. Conversando, evitemos imagens de irritação ou maledicência, ou seja, usando o verbo, usando a nossa palavra, que nós evitemos ali imagens que provoquem irritação ou a maledicência, a fofoca, evitemos ali falar mal da vida dos outros. Quantas vezes aquilo que nós sabemos da vida dos outros é fruto ali de informações que nos chegam que nem sempre são fruto da verdade. E ainda que fosse, temos que tomar muito, muito cuidado, porque na fofoca, na maledicência, está ali o nosso julgamento, está ali a nossa crítica destrutiva, que não ajuda em nada. Fujamos de repisar comentários em torno de escândalos e crimes, detendo-nos em casos escabrosos apenas o tempo imprescindível ao esclarecimento da verdade, sem converter a sinceridade em botija de fel. Então deixemos ali de ficar ali comentando escândalos, crimes. Por isso é que é muito importante selecionar as informações que nos chegam. Hoje nós somos bombardeados por informações nas mídias, na televisão, e nós temos, claro, nos mantermos informados. Importante sabermos onde nós estamos vivendo, aquilo que nos cerca, mas que a nossa preocupação, que o nosso envolvimento não seja excessivo a ponto de ali ficar multiplicando crimes, multiplicando escândalos, com aqueles que nos cercam, porque nós perturbamos o ambiente espiritual nosso, o ambiente que nos cerca, como também nós perturbamos o ambiente espiritual daqueles que nos ouvem, já que todos estamos mais do que nunca lutando, buscando ali a serenidade, buscando esse equilíbrio. Então é muito importante que evitemos comentários ali desnecessários sobre tragédias, sobre crimes que não acrescentam. Aqueles que não ouvem não acrescentam a nós mesmos. Comuniquemos alegria e confiança aos que convivem conosco. Tenhamos a coragem de praticar o bem que apregoamos, buscando com diligência a ocasião de servir. Então levemos ali nas nossas palavras, na nossa atitude, a alegria e a confiança, bem como ele fala, tenhamos a coragem de praticar aquilo que nós pregamos, porque podemos ali dizer aos quatro mundos sobre aquilo que achamos correto, que achamos justo, compartilhamos ali mensagens nas redes sociais, onde quer que seja, mas temos que nos perguntar, como Santo Agostinho nos aconselhava ao final do dia, o que eu tenho feito? Quais são as minhas atitudes, quais são as minhas intenções que movem os meus atos? Para que chegando do outro lado, é claro que ninguém é perfeito, sempre vamos ali ter as nossas dificuldades, mas vai ser muito importante quando deixarmos a terra, a gente olhar para trás e falar, eu fiz o meu melhor, eu lutei, eu me esforcei. Se surge o impositivo de alguma retificação em nosso ciclo de trabalho, ou seja, corrigir, termos que conversar ali com alguém para acertar alguma situação mal resolvida, coloquemo-nos no lugar do corrigido, para que a brandura nos aconselhe, e doando algo, situemo-nos na posição de quem recebe, para que a vaidade não se nos insinue na plantação de solidariedade. Então, se temos que resolver algo ali, ele nos pede que nos coloquemos no lugar do corrigido, daquele que
que vamos ali resolver aquela situação, né? Há situações que a gente sabe que elas exigem energia, que elas exigem firmeza, mas é sempre o cuidado para que essa energia, que essa firmeza não se converta ali em agressividade, em ataques, né? Então, às vezes essa linha é muito tênue, é muito sutil, né, do posicionamento ali firme e da agressividade. Então, por isso que ele nos recomenda, se coloque no lugar do outro, né? Sempre aquela frase, faça aos outros somente aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Assim como ele nos fala que se a gente doa alguma coisa, que a gente se coloque na posição de quem recebe, evitando ali humilhar o outro, evitando ali nos vangloriarmos da nossa ação, né? Porque ali pode ser que a vaidade ela sufoque o gesto ali que seria tão benéfico. Então é um cuidado constante, porque a vaidade, o orgulho ainda fazem parte da nossa maneira de ser, mas esse exercício para que a gente possa fazer um bem, uma doação, mas silenciosamente, sem alarde, não ficarmos magoados ou chateados se não formos reconhecidos, se não agradeceram pelo que fizemos, porque o que vale é a atitude em si, independente de se alguém valorize ou não. É forçoso recordar, sobretudo, que os alicerces de qualquer ambiente espiritual começam nas forças do pensamento. Sempre essa questão do pensamento, ela vem à baila, ela vem à tona nesses estudos, né? Porque hoje mais que nunca sabemos da importância do pensamento, que a nossa mente é uma usina altamente poderosa, geradora de força, e o nosso pensamento ele é matéria, ele é uma força viva, que quando canalizado para o bem, ele atrai energias da mesma natureza, ele constrói, ele edifica, ele ampara, ele leva a esperança, e o contrário também é verdadeiro. Pensamentos de tristeza, de angústia, de desânimo, de ódio, de raiva, eles são altamente deletérios, eles prejudicam, eles destroem. Por isso é muito importante analisarmos qual é o teor dos nossos pensamentos. E se ainda pela nossa condição nós não conseguimos ter um controle sobre os pensamentos que nos chegam, nós precisamos prestar atenção quais são esses pensamentos e fazermos um trabalho para que eles não sejam alimentados, né? Para que eles não sejam cultivados, porque todo pensamento que ele é cultivado, que ele é alimentado, ele tende a se concretizar, ele tende a acontecer na nossa vida. E o oposto também é verdadeiro. Todo pensamento no bem, todo pensamento de trabalho, de esperança, de fé, de prece, igualmente ele constrói, né? Igualmente ele renova ali as energias, tanto físicas quanto espirituais, daquele que o cultiva, daquele que o emite. Todos nós, ele continua dizendo, desencarnados e encarnados que nos vinculamos à seara espírita cristã, contamos com o apoio dos instrutores da vida maior. Isso é mais que natural diante das necessidades que nos assinalam a senda, mas não nos será lícito esquecer que eles também esperam por nosso auxílio, a fim de que possam mais amplamente auxiliar. Então vejam, é muito natural que os espíritos amorosos nos ajudam, nos estimulam, mas igualmente eles esperam ali a nossa contribuição, eles esperam o nosso esforço, eles esperam a nossa boa vontade. Então, tudo isso para que nós possamos, então, diante desses pontos que ele nos esclarece, mantermos um ambiente espiritual favorável, mesmo nos momentos mais difíceis, elevarmos o nosso pensamento a Deus, cultivarmos a prece, termos a serenidade necessária para que esses espíritos encontrem em nós, né, trabalhadores, encontrem em nós pessoas de boa vontade, que mesmo com as nossas deficiências, há muito a ser feito e há muito que pode ser feito. Então, diante de tantas informações, que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, para que dentro do nosso lar, no nosso trabalho profissional, na nossa vida diária,
mas acima de tudo, que dentro de cada um de nós, que haja ali um bom ambiente espiritual. Boa noite. Que alegria estarmos mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Que o amor do Mestre possa consolar a todos os irmãos em aflição, levando consolação e bênçãos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. Crede-me, resiste com energia a essas impressões que enfraquecem em vós a vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E no presente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Pensai que tendes a cumprir, durante vossa prova sobre a terra, uma missão de que não suspeitais, seja-vos devoltando a vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos se precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os francamente, eles são de curta duração, e deve vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. E para exemplificar essa passagem, eu selecionei aqui do livro Boa Nova, que é de psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Esse livro é muito precioso, porque ele nos traz diversas passagens de Jesus que realmente tocam muito os nossos corações. Cada capítulo é um presente, é uma dádiva. E hoje nós vamos ler e estudar o capítulo 8, chama-se Bom Ânimo. Ele fala sobre a história de Bartolomeu. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações, junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste, e vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Então ele era acometido por essa melancolia relatada aqui no Evangelho segundo o Espiritismo e que todos nós experimentamos vez ou outra. Foi talvez por isso que uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitava alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Acho que não existem palavras humanas para descrevermos esses encontros, esses diálogos, essas conversações íntimas que Jesus teve com cada um de seus apóstolos. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível.
Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além, nas alturas. E o Evangelho é realmente um farol, um bálsamo. Todas as vezes que lemos o Evangelho, que nos deixamos levar, sermos tocados por esses ensinamentos tão sublimes, tanto orientações recebemos, mensagens de consolo, de alegria, de bom ânimo. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Que parágrafo mais atual! Muitas vezes nós temos um olhar ali para as coisas difíceis. Parece que os sofrimentos não terão fim. Parece que tudo está dando errado. E na verdade, o bem está operando. Somos nós que não estamos enxergando, porque nós recebemos muita ajuda, muita ajuda. Se o nosso olhar for para o bem, nós iremos perceber esse momento que estamos passando, dessa pandemia. Alguns agora estamos aí na fase final, né? Estamos próximos, já vivemos bastante essa situação. Quantas pesquisas foram feitas, quantos avanços tiveram, quantas pessoas se solidarizaram e passaram a ter a vida sob um outro olhar. Mas nós, na nossa pequenez, muitas vezes ali, envolvidos por essa melancolia, nos deixamos abater, né? Se sentir ali, meu Deus, isso não tem fim, tudo passa, tudo tem fim. E diariamente estamos sendo ajudados. Então, que possamos enxergar o bem, né? Nos esforçar diariamente por coisas boas, comemorar as bênçãos. Todos os dias é motivo de nós agradecermos, né? Principalmente o fato de estarmos bem e estarmos ali sob a luz do Evangelho de Jesus. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é do Evangelho ou da Boa Nova, e já vistes, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Como é bom quando a gente dá alegria para alguém, quando a gente desperta um sorriso em alguém que está abatido, a gente vem com uma boa notícia, todos ficam felizes, né? É contagiante a alegria. É contagiante, faz bem para aquele que proporciona alegria, que é portador de boas notícias, e faz bem para aquele que recebe, né? É muito contagiante quando estamos perto de pessoas felizes, de pessoas positivas, né? Automaticamente a gente esquece as nossas dificuldades, temos uma injeção de bom ânimo, né? Vamos prestar bem atenção aqui nesse ponto que Jesus toca, da alegria. Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Jesus sabe que todos nós um dia iremos vencer. O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. No entanto, venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração.
Depois de uma pausa em que o discípulo o contemplava silencioso, o mestre continuou. A vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso, mas ouve-me bem. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Ou seja, sempre há uma oportunidade de nós trabalharmos em nome de Deus, em nome de Jesus, de nós levarmos uma mensagem de bom ânimo, de esperança, de fé, seja através de uma ligação, de uma mensagem de texto, de um bilhetinho, de um livro que damos para um amigo, para uma amiga, seja através ali do abraço, do carinho, de um olhar sem julgamento. São inúmeras as oportunidades de trabalho e de praticarmos o bem. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as jornadas mais ásperas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas, os infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da Terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Nós nos isolamos, né? Vítimas aí dos nossos caprichos, das nossas ideias fixas, do orgulho, da vaidade, né? Do nosso apego aos bens terrestres, às coisas da terra. E deixamos de valorizar essas bênçãos, essas oportunidades divinas de trabalharmos na seara do Pai, de trabalharmos por nós e por todos aqueles que estão ao nosso redor. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois de que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Vamos ver a resposta de Jesus. A verdade não exige, transforma. É um processo, né? Como sabemos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Porque nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai, então todas essas vicissitudes, essas dificuldades, são como instantes. Para nós parece uma eternidade, mas é apenas um capítulo, é um momento da nossa jornada necessária para a nossa evolução. Tudo passa. E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador, de olhar inquieto. E inquietantes também as perguntas deles, e tão comuns, tantas vezes elas povoam ali os nossos pensamentos. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material,
ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseje marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho? Qual seria o melhor negócio? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? E a gente sabe que é justamente nos reveses, financeiros que muitas vezes nós despertamos, que nós percebemos que nós podemos viver de uma forma mais simples, não é? É um ponto aqui muito interessante para as nossas reflexões. Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não, todavia, sem experimentar certa estranheza. E logo, lembrando-se de que sua progenitora partira, sua mãe, havia pouco tempo, para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso: Mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero um amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra. Como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado a sua exposição judiciosa e serena. E pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Embora nascido em Caná da Galileia, Bartolomeu residia então em Dalmanuta, para onde se dirigiu, meditando gravemente nas lições que havia recebido. A noite pareceu-lhe formosa como nunca. No alto, as estrelas se lhe afiguravam as luzes gloriosas do Palácio de Deus, à espera de suas criaturas, com hinos de alegria. E realmente é assim que acontece quando nós estamos ali tocados, felizes. Tudo fica tão bonito ao nosso redor, né? A gente consegue ter um aumento de nossa percepção, nós andamos até mais eretos, sentindo, vislumbrando a natureza, né? Ele estava aí voltando à noite para casa e ele estava muito feliz, né? Ele estava fortificado, estava encorajado. As águas do Genezaré, aos seus olhos, estavam mais plácidas e felizes. Os ventos brandos lhe sussurravam ao entendimento cariciosas inspirações, como um correio delicado que chegasse do céu. E aqui ele mostra, né, que ele tinha uma dificuldade dentro de casa, né? Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis, mas com surpresa não mais as encontrou no coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa progenitora. Refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos pelo sangue o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Passou em revista os insucessos materiais. Contudo, que eram as suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaída e de Carfanaum, comparados à luz do reino de Deus que ele trabalhava por edificar no coração? Nada disso, né? Todas essas adversidades não eram nada frente à aventura de trabalhar no reino de Deus, né? De edificar o coração. Chegou a casa pela madrugada. Ao longe, os primeiros clarões do sol lhe pareciam mensageiros ao conforto celestial. O canto das aves ecoava em seu espírito como notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois apresentava nova tonalidade aos seus ouvidos. Sua alma estava agora clara.
o coração aliviado e feliz. Ele estava leve. Ao ranger os gonzos da porta, a dobradiça da porta, seus irmãos dirigiam-lhe impropérios, acusando de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. De que adiantaria o confronto, não é mesmo? Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago como que estava mais acolhedor e mais belo. Seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis. De tarde não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos o observavam com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental de seu discípulo. No sábado seguinte, o mestre demandou as margens do lago, cercado de seus numerosos seguidores. Ali aglomeravam-se homens e mulheres do povo, judeus e funcionários de Antipas, a par de grande número de soldados romanos. Jesus começou a pregar a boa nova e, a certa altura, contou, conforme a narrativa de Mateus, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava embevecido. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo, pela ternura que evidenciava, e o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as vaidades de que ainda se não desfizera, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Então, que durante essa noite tenhamos a certeza do amparo, da assistência de Deus e de Jesus em nossas vidas, que possamos fortalecer a nossa confiança, o nosso bom ânimo, que possamos contar as bênçãos, sermos felizes, termos a oportunidade de proporcionarmos alegria ao nosso redor e confiança sempre. Que Jesus nos envolva amorosamente. Que assim seja.